Eu quero falar também sobre a questão do Moro dos hackers do Greenwald, né, bem rapidamente, que é um ponto também interessante. Né? Isso aí vai testar muito, né, a resiliência das nossas instituições, né, a questão da liberdade de imprensa. Vocês viram que os hackers. Bom, primeiro ponto, só uma nota de rodapé, é que os supostos hackers, não sei nem se podem ser chamados assim, porque era uma coisa extremamente amadora, né? Isso mostrou a vulnerabilidade justamente dessa política feita por redes sociais, por celulares comuns, sem uma segurança adequada das nossas lideranças. Né? Então, imaginem que o Brasil fosse um país cheio de bombas atômicas, né, como a Coreia do Norte, e aí o celular poderia ser hackeado e nós ficaríamos vulneráveis. Né? Então, veja, você acha que o Kim Jong-un, né, sofreria disso? Não, porque é um país, né, totalitário, fechado, e o problema de segurança nacional fica na cabeça desses líderes totalitários. No Brasil, essas lideranças populistas, né, usam o celular assim para fazer a política de uma maneira desprotegida, de uma maneira muitas vezes ingênua, como, por exemplo, os procuradores da República, da Lava Jato, né, que com grupos no Telegram achavam que, estando em um aplicativo russo, estavam protegidos para falar o que quisessem né, na rede social. Né? Então as conversas mostram o nível de. Esse tipo de coisa que eles conversam ali. Não se conversa desse jeito, não se conversa, você não escreve, você não deixa ninguém dar o print daquilo que você está falando. Mesmo quando não tivessem. Né, não são conversas que estão fechando acordo de corrupção, nada disso. Mas são tipos de conversa que comprometem se são vazadas. Então você já tem que perceber que pode ser vazada, é o que a gente chama justamente de inteligência. Né? Então você tem que saber que isso pode vir a vazar, e se pode vir a vazar e pode me prejudicar, então é o tipo de comunicação que eu não devo fazer simplesmente por um grupo de WhatsApp. Né? Bom, então esse é um ponto, somente a nota de rodapé. Mas para mencionar que isso vai ser muito importante, por quê? Porque eu já mencionei também em outras lives, o Moro, vou falar muito rapidamente, porque o Moro já foi tema de várias lives, né, a questão da Vaza Jato, e o tema continua, né, não sai de pauta, obviamente, mas é importante a gente ver que o Moro deu aquela enfraquecida no cargo, mas, como eu mencionei, né, desde o primeiro toma lá da cá já teve Vaza Jato, então 8 semanas atrás, eu disse o Moro não cai, né, mas ele vai depender cada vez mais politicamente do presidente. Então as análises que justamente estão saindo aí, as opiniões, é justamente que o Moro hoje, como eu tinha falado lá há 8 semanas, é de que o Moro hoje é mais dependente do presidente, é um ministro a mais, não é mais simplesmente o super-ministro. E as resistências do Congresso aos projetos do Moro são muito mais fortes do que, por exemplo, as resistências do Congresso aos projetos do Paulo Guedes, que são projetos de estabilização econômica, reforma da Previdência, reforma tributária. Essas são pautas que interessam ao Congresso Nacional, que são pautas de estabilização econômica, para ver se a economia brasileira volta a crescer. As pautas do Moro são pautas que não são bem vistas pelos congressistas, né, que muitas vezes atacam eles na sua própria pele, né, que dizem respeito ao tema da corrupção, investigações, etc. Né. Então, o Moro continua aí. Ele não cai, mais uma vez, né, não cai, mas cada vez menos ele tem uma projeção política positiva de influenciar o Congresso Nacional ou a grande política. Isso significa que o Moro sai enfraquecido politicamente? Não, ele pode sair, como eu continuo dizendo, que ele ainda pode sair como candidato a presidente, ou vice-presidente, como já se aventou, na chapa com o Bolsonaro na eleição seguinte. Mas justamente porque se o governo conseguir manter aqueles 30% de apoiadores duros, né, do Bolsonaro, esses 30% é que o Moro tem que se colar também, né, nesses 30% dos apoiadores duros, e isso, né, lhe dá a sustentação, a sobrevida política. Né? Mas como grande ministro que vai fazer grandes projetos articulando com o Congresso Nacional, isso o Moro tem cada vez mais dificuldades. Né? Então esse é o cenário aí para o Moro, né? E ele tem se debatido aí com dificuldades em como lidar com a crise, né, com esse tema da portaria 666 da deportação de estrangeiros, o fato dele ter tido acesso, parece, ainda não está muito claro, né, as investigações da Polícia Federal com o ministro não deveria ter tido acesso, né, se tem-se dúvidas até se ele teve acesso às próprias conversas que os hackers hackearam, né?
Então é algo que ele não deveria ter tido acesso. Então isso vai gerar muito desconforto, porque os congressistas não vão gostar de saber, por exemplo, que o Moro viu as conversas dos congressistas que também foram hackeadas. Né? Isso dá uma informação assimétrica, né? Uma vantagem, né, para o Moro de ter acesso a essas informações que o Congresso não tem. Então isso vai, né, é cada vez mais difícil para o Moro conseguir fazer uma ponte política com o Congresso. Quem tem conseguido fazer isso são os setores mais práticos, né, menos políticos, né, Ministério da Infraestrutura, os generais, né, e também o Paulo Guedes. Né. Isso é o que dá sobrevida para o governo para executar as suas políticas públicas. Né.